Eu saúdo a todos neste dia com a paz do Senhor Jesus, deixando assim a palavra para a nossa meditação, que se encontra aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Vemos aqui, fazendo assim uma observação neste versículo, por que Davi foi pedir auxílio na casa do inimigo? Por que Davi foi pedir auxílio ao rei dos Moabitas? Nós vemos nas Escrituras Sagradas que Ruth, ela se casou com Boaz. O Boaz com Ruth teve um filho chamado Obed. O Obed se casou e teve um filho chamado Jessé. Jessé se casou e teve um filho chamado Davi, que foi o segundo rei de Israel. Aí vemos aqui, então, que Davi ele foi buscar auxílio do Moabita porque a Ruth seria sua bisavó. Ruth era moabita, que era bisavó do rei Davi. Então ele buscou auxílio na casa do inimigo devido aos laços familiares. Vemos aqui também que ajuntou-se a ele todo homem endividado. Ajuntou-se, formou um exército ali, começando de 400 homens, né? 400 homens endividados, homens em aperto, homens de espírito desgostoso. Davi começou com um exército de 400. Aqui no mesmo livro de 1 Samuel 23:13, Davi já está com 600 homens. E lá no livro de 1 Crônica 21:5, Davi se encontra com um exército de 1.100.000 soldados. Vemos que cada um, Deus tem uma chamada. Uns Deus chama para liderar 10. Outros Deus chama para liderar 50, outros Deus chama para liderar 100, outros Deus chama para liderar 1.000 e outros Deus chama para liderar milhares, que foi no caso do rei Davi. E falando também ainda desse exército aqui de homens endividados, homens em aperto, na Primeira Guerra Mundial, segundo a história, 1914 a 1918, foi formado ali nasceu a Legião Francesa, Legião Estrangeira Francesa. Essa legião era formada por homens separados, criminosos, mendigos, indesejados, despatriados, fugitivos, imigrantes, nobres falidos. E ali todo mundo se juntava com um instinto de sobrevivência, né? Ele se alistava para aquele exército em troca da roupa, em troca de alimento, em troca de família que ele não tinha. E eles tinham um lema naquele exército da Legião Francesa. Qual era o lema? Cada legionário é um irmão. Cada legionário é irmão. Outro dos seus lemas era: respeite o seu capitão, respeite aquele que vai te capitanear. Outro lema dele é: o colega ferido cuidar da saúde física também fazia parte do seu lema. E outra coisa também que fazia parte do seu lema era cuidar da sua arma como seu bem mais precioso. Qual é o bem mais precioso do crente? É a palavra de Deus. E esses legionários, eles lutavam tão bem que um coronel de nome Milan, lá no México, observando aquela maneira que aqueles exércitos lutavam com esmero, ele observou e exclamou na guerra: não são homens, são demônios.
Ele lutava com tanto afinco, ele lutava com tanta coragem, que isso aquilo ali não são homens, aqueles são demônios lutando. Então vemos aqui, comparando esse exército da legião francesa com os homens de Davi, que também eram homens em aperto, endividado e de espírito desgostoso. Então, deixa essa palavra para a meditação. Não desista da sua chamada, acredite na sua chamada,